também é justiça. Ele é justo. Sim. Ele é A justo. prova disso é que existe um céu, mas também existe um Eu lembro inferno. aonde que está que Deus corrige aquele que ele ama. Ou seja, ele é Eu justiça. falei isso hoje para minha filha. Eu falei esse versículo hoje para minha filha. Eu virei e falei que muitas das coisas que está acontecendo no mundo, da rebeldia dos filhos, de não querer saber certo, está um erro em nós, pais. Que nós não educamos e ensinamos nosso filho no caminho que se deve andar. Lá na frente, ele não permanece, ele não conhece, porque nós não ensinamos. O erro está em quem? Na gente. Aí eu virei e falei com ela, Deus, olha, a Bíblia é tão clara, se fosse errado, Deus não falaria isso. Ele repreende a ações daqueles que ele ama e ama. Se ele está fazendo, por que a gente não pode fazer? Se é um mandamento dele, se ele fez, faz com a igreja, por que a gente não vai fazer com o filho? Então, o que está errado, Pedro? Tá muito, tá, gente? Sinceramente, eu tô assim, meio assim, apavorada, de verdade, com tudo que está acontecendo, com o distanciamento, com a falta de intimidade, com a falta de interesse, de querer intimidade com Deus que está tendo hoje em dia, mas também, tipo assim, eu tô abismada porque eu vejo cada dia mais com as palavras de Deus, o amor se esfriando, tudo isso. Eu falei com meu esposo esses dias que eu falei, eu acho que vai ser nessa geração que Jesus vai voltar. Se não for nessa, meu filho, eu acho que eu posso estar enganada. Mas eu tenho no meu coração que dessa geração não passa não, porque os sinais estão muito assim, gritando, nitidamente. E não é em metáfora, em suposição. É nítido, claro, como a gente vê uma ou outra assim, as coisas que tá se cumprindo na Bíblia. Eu falo demais, desculpa. E o papel do Espírito Santo, né, é convencer a gente, né? Convencer o homem do pecado. Né? Esse é o Espírito Santo. Ele é o nosso momento, seja na dor, seja na alegria, nas dificuldades, diversidade da vida, seja em todos os momentos. Ele está ali. Né? Ele está ali. E aí as pessoas vêm falar, mas será que o Espírito Santo está comigo? O Espírito Santo se afastou de mim? A minha vida está desse jeito? Não. O Espírito Santo não se afastou de você. O Espírito Santo, né? Quando ele começa a falar algo que você errado, algo de errado, ele fala, não faz, não faz, não faz, você continua fazendo, é você que está se afastando, você que está criando um muro, né? Tem grande entre e entre a voz da carne, a sua voz, né? Aí cabe você dar o lugar que você acha melhor, né? O Espírito Santo, a carne. A Érica está quieta hoje? Quieta? Já tô quieta, não. Estou observando, estou ouvindo bastante, estou anotando. Aí é isso, né? Então é isso que faz com que o mundo não pode receber o Espírito Santo. O mundo não pode do Espírito Santo na vida deles. Por quê? Porque são filhos rebeldes, né? Que dão ouvidos ao pai, né? Tem os filhos rebeldes e os filhos que dão ouvido. Então, parte desse grupo que a gente escuta a voz do pai, o pai fala, não faz, a gente não faz. É por aí a gente não, né? Mas também não quer dizer que a gente não pode tentar ajudar o filho que está lá fora se enganando com as bolotas dos porcos lá fora, usando com as fora, a gente explicar para ele que ele está errado. E orar por ele, porque quem transforma o homem é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, é Deus que dá vida, né? Porque são três, né? A Trindade, então são 3 em 1. 3 pessoas diferentes, mas num só. É algo assim tremendo, é tremendo. E aí, né, a Ina que fala, a comunhão com os crentes, né? Que aí fala lá em... Não, já falou isso, fala, tá? Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Nós conhecemos o Espírito Santo. Nós permitimos ele habitar em nós, né? Permitimos ele entrar na nossa vida e fazer a morada, transformar.
Saiu na porta, batendo, batendo. O pai tá batendo. O pai foi pra viagem, tá lá batendo. Ele retornou pra casa, quer lá ver o filho, bate na porta. Aí o filho escuta a voz do pai, alegremente, vou correndo, abro a porta. É meu pai que tá chegando. É ele que tá vindo. Corre, abre a porta, beija o pai, abraça o pai. Por quê? Porque tem amor, né? Ouvir a voz do pai. E aqueles que estão no pai, eles não entendem, não compreendem. Às vezes que a gente é maluco, que a gente é louco. Mas não somos Efésios apaixonados. fala, né? E Efésios fala isso, né? A palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para os salvos é o poder de Deus. Isso. É esse poder, né? É esse amor que a gente só encontra em Deus. E que o Espírito Santo que nos faz entender, nos faz viajar nesse amor, nos faz entender o plano de Deus para a nossa vida e para a nossa família e para aqueles que estão em volta, né? O Espírito Santo, é ele que clareia nossa mente, clareia nossos olhos, nos faz enxergar, não só ouvir, nos faz enxergar a glória de Deus sendo manifestada em nosso meio, né? Sobre a nossa vida. Quando a gente quer muito que Deus opere alguma coisa, opera na vida de alguém, a gente faz o quê? Começa a orar, 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 orar. Não importa o tempo, porque a gente tem certeza que Deus vai operar. E aí Deus começa, o Espírito Santo começa a trabalhar. Porque você orou por aquela vida, porque você buscou por aquela vida, porque teve o quê? Amor, compaixão por aquela vida, né? E através de você, Deus começa a entrar, o Espírito Santo começa a entrar. Começa a entrar. Né? Aí, estudo 5, ele fala também a presença de quem o Espírito Santo traz aos crentes, né? A presença de quem o Espírito Santo traz aos crentes. Aí lá fala em João 14, 18. 14, 18. Alguém quer ler? Peraí, Mateus 14. João 14, 18. Que a gente está em João, então o estudo é sobre João. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. É isso aí. Ou seja, pode mamãe esquecer do filho, mas Deus nunca se esquece do filho. Ele nunca vai nos deixar órfão, né? Ele foi, né? Voltou para casa, foi ficar perto do pai, mas enviou alguém para estar junto com a gente, para nunca a gente se sentir só, né? Ele veio para nos fazer sentir sempre a presença dele, sempre saber que ele está com a gente. Não importa de que maneira seja, mas ele está ali. Se você o buscar, se você o procurar, ele está ali, né? Em todos os momentos da sua vida. É incrível que até quando, tipo assim, a gente sente a presença do Espírito Santo pro bem, quando a gente está recebendo ali mesmo em adoração, para receber de Deus, mas quando a gente está para fazer alguma coisa de errado também, o Espírito Santo na hora te incomoda e você sente também. Você sente a repreensão. Eu vou contar só um fato que aconteceu. Por eu estar aqui, está chovendo muito, muito, já tem quase um mês inteiro chovendo e é muito frio, vento, então acaba eu não indo para a igreja. Eu já tinha comentado com a Vanessa uma vez que eu sou aquelas crentes que eu tenho que estar na presença, eu tenho que estar no meio dos irmãos, eu tenho que estar envolvida, porque senão vai dando aquele esfriamento, aquela vontade, aquela preguiça, desânimo de agir. E por causa disso, o Lourenço não pode pegar a friagem, eu acabei ficando em casa. Estou esse mês em casa, sem estar na presença. Aí, ele está na escolinha, né? Aí veio esse tal do Halloween. Inocentemente não, né? A gente que, por não estar na presença, não vigia, muitas das vezes. Aí veio uma mensagem da escola, mandou eles ir fantasiado. Ah, se não for fantasiado de Halloween, pode ser qualquer um tipo de fantasia. Eu... na minha falta de vigilância, falei, eu vou fantasiar o Lourenço e vou mandar, que ele não vai ser a única criança que não vai fantasiar, vai ficar, né, tadinho?
Aí, olha, o Espírito Santo, na hora, usou a boca da minha filha e falou: mãe, vou te mostrar uma coisa. Ela não falou nada, ela só me mandou um vídeo. É isso aí que fala sobre o Halloween. Na hora eu senti uma vergonha espiritual tão grande e senti o Espírito Santo, tá vendo? Presta, você não vigia, mas tipo assim, ele usou a boca da minha filha, que não estava firme na igreja, e a minha filha foi só uma prova por um tempo, agora tá caminhando, graças a Deus, de novo. Vimos, graças a Deus. Tô de verdade. No entanto, que ela foi pra igreja, tá pra igreja agora. E tipo assim, aí eu senti a voz do Espírito Santo falando, tá vendo? A falta de comunhão, a falta de estar na presença, que o diabo faz do nada a ver, entrar na sua vida e fazer você pecar. E olha o que eu ia fazer. Eu ia usar o meu filho como oferenda para Satanás usar. Porque o Halloween, quando você se fantasia, é basicamente isso. Eu estou oferecendo para os demônios descer. Né? Que eu vi explicação sobre o Halloween lá dos Inca, daquele povo de lá, que basicamente era isso que eles faziam, que tinha o dia do Halloween. Oi? Manda depois esse link para mim. Eu vou procurar e vou te mandar, falando que foi lá na época dos Incas que tinham isso, nesse período que é do Halloween, os espíritos maus, os demônios desceriam, e o que eles faziam? Eles se fantasiavam para se oferecer para os demônios entrar no corpo dele. Bem isso, e eu estava fazendo com o meu Igi, que não tinha nada a ver. Eu estava na minha, né, falta de vigilância oferecendo o meu filho. E eu senti a repreensão de Deus por estar, tipo assim, desligada, longe e tal. Vou te falar, irmãs, de verdade, para mim foi uma bênção. Parece nada não esse momento da gente, quando estava nas orações, nas palavras, quando a gente fazia... Isso para mim é novo, assim, de estar assim, mais próximo de todas vocês assim, nesse momento. Mas para mim, sempre... quando estava fraca, desanimada, porque a gente está longe de tudo, de todos. O pessoal não é igual aí, caloroso, é cada um no seu quadrado. Então a gente acaba ficando meio distante, meio triste, meio... Sempre ali, mãe, Deus usava a irmã Lília e falava, pode trazer a palavra hoje? Aí eu, logo agora que eu tô assim, assado, não tô ligada. Mas Deus sempre fala, vai pegar. Você não vai deixar de aceitar. E eu pegava no impulso. Aí eu, meu Deus, que palavra que eu vou trazer? Então, eu, tipo assim, eu lia a Bíblia tal, e falava, sabe uma coisa? Se Deus mandou pegar, ele vai capacitar. Ele vai botar o que ele quiser falar. Então, eu, tipo assim, de verdade, eu descansava. Mas todas as vezes que eu trouxe a palavra no grupo, foi assim, momentos assim que realmente Deus usou alguém, usou a irmã Lília, para poder virar e falar. E do momento em diante, me deu aquela virada de chave que aí eu peguei no arado de novo, comecei a fazer a obra, comecei a ficar mais em oração, mais ligada no Espírito Santo, mais fazendo minhas devocionais, fiquei mais me envolvendo, mergulhando mais nas coisas de Deus, e foi que as coisas foram fluindo na minha vida. E eu estou dizendo que dessa vez, de novo, é incrível, eu preciso falar, eu fico olhando assim, como é maravilhoso a mão de Deus. Estava nesse momento de novo. E ó, o tempo que tem essa ligação, é a primeira vez que eu participo. E para mim, vocês não têm noção como está me renovando. Esse estudo de vocês essa tarde, de verdade, está me renovando as minhas forças, a minha vontade de querer estar cada vez mais, de ver que, peraí, não é por aí, o caminho certo é com Jesus, nunca é o errado, entendeu? Me dando mais força. Eu só queria dizer isso assim, porque eu tô assim mesmo muito emocionada, porque o Espírito Santo ele nos emociona, nos presenteia cada dia, entendeu? E eu tô começando. Depois que eu vim para cá, eu tô tendo uma nova versão de mim que eu não me conhecia. Nós mulheres somos assim, nós somos fortes, nós somos rocha. Então, a gente costuma não demonstrar nossas emoções para os outros. A gente engole os choros, corre aqui, porque a gente não gosta de demonstrar fraqueza, a gente quer mostrar sempre ser forte. Mas eu aprendi que quando é pro meu bem, eu não seguro emoção mais não, gente. Eu choro mesmo, eu me eu de verdade, não é só na presença de Deus, não. É em tudo aquilo que Deus envia de bom para minha vida. Então eu me emociono mesmo. E essa é uma pessoa que eu não conheci de mim mesma. E eu queria compartilhar isso com vocês, o quanto que está sendo importante para mim nesse momento, nessa tarde, esse momento com vocês de estudo, de verdade. Não sabe o bem que vocês estão fazendo para mim. É interessante o que Rinho está falando,
porque aqui no livro de João 14, né, que a Sheila abriu, aqui no versículo 16, é interessante falar assim: e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Ou seja, Jesus está falando que vai vir um outro que é como eu. Imagina, que eles são distintos, é uma pessoa distinta tanto no Pai quanto no Filho, é o Espírito Santo. Como é que pode isso, essa trindade ser tão completa? Eu estava falando aqui, já que antes de você entrar, daquela conversa que eu estava falando com você, e a Sofia chegou perguntando o que é o Espírito Santo. E foi confirmação, eu nem falei com a irmã Sheila. E ela sentiu, né, Deus tocou nela para vir esse estudo sobre o Espírito Santo. E Jesus aqui falando a respeito disso, que ele iria, mas que ele voltaria. E algo que eu falei até com a minha filha foi assim, querendo uma explicação. E eu peguei e falei assim, vamos lá, para você entender um pouquinho quem é o Espírito Santo, que é uma pessoa, vai lá no livro de Gênesis, no início, você vai ver que o Espírito Santo estava lá. Quando Deus estava formando todas as coisas, quem é que pairava sobre as águas? Era o Espírito Santo. Aí, quando você vai lá em João, primeiro, aí vem dizendo a mesma coisa. No princípio, quem estava? Jesus. Era o Verbo. E o Verbo estava com quem? Com Deus. E o Verbo era quem? Era Deus. Ou seja, eles eram um. Aí eu tentando explicar para minha filha, imagina, são três, mas que eram um só. Só que, quando o pecado entrou por um único homem, foi necessário Jesus se desprender, uma forma assim para compreender, de Deus, algo que era um só, para vir na terra e descer como homem, e depois foi necessário ele subir para o Espírito Santo se desprender também e vir, ou seja, algo eterno que o Pai, Jesus, né, Deus mandou Jesus, algo que vai ser eterno. Jesus, esse desprendimento que ele teve do Pai, por causa do amor por nós, nunca mais ele vai voltar a ter a forma que era antes. Eles são um só, mas agora em distinto, em um só. Mas da forma que era antes, no início, antes do pecado entrar no mundo, foi algo que ele levou para a eternidade. Ele sempre vai ser da forma que ele é hoje, assim, veio, era o Verbo que se fez carne e teve um corpo transformado, e nunca mais ele é algo que vai ser eterno. Esse Jesus agora é eterno por causa de nós. É um amor tão grande que teve essa distensão de três, que é apenas um, mas é algo assim, que para tentar compreender algo assim, que é loucura para os homens, né? Como diz a palavra de Deus. Mas é basicamente isso. E eu tentando explicar para a Sofia quem é o Espírito Santo. E a Sheila vem com esse ensino aí. É tremendo, Sheila. Dá continuidade aí. Fala muito. Aí vem aqui falando, né? Que promessa se cumpre assim? Que promessa, né? Aí aqui em João, novamente, 14, do 21 ao 23, ele fala, 21 ao 23, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. Diz-lhe Judas, não Iscariote, Senhor, de onde vem? E te hás de manifestar a nós e não ao mundo? 23. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, é a morada que está falando, é o nosso corpo. É morada de quem? Do Espírito Santo. Porque Deus, ele, como a gente está estudando, ele enviou o Consolador, ele enviou o Espírito Santo para habitar nós, para nos direcionar da forma que ele quer, né? Porque Deus conduz tudo. Né? Aqui está falando, ó, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ou seja, Deus vai estar com a gente até o fim. Né? Até o fim ele estará com a gente. Eita, ferro.
Ele vai estar com a gente até o fim, né? O Senhor vai estar com a gente, né? Ele enviou o Consolador, ele é aquele que habita em nós, é aquele que nos direciona, é aquele que a gente pode ter certeza que em todos os tempos vai estar conosco, não vai nos desamparar, né? Em todo o tempo que a gente precisar, ele vai estar. Ele vai estar aqui, vai estar habitando entre nós, vai estar nos conduzindo. Tomara que resolva. Meu celular agora deu para não querer carregar. Aí, como eu estava falando, né? O Espírito Santo, ele vai estar conosco até o fim. Se você procurar, ele vai estar ali. Ele nunca vai te desamparar. Ele é aquele pai que está do teu lado, te ensinando o que é certo e o que é errado. Para quê? Para um dia você estar lá, junto com eles lá no céu, né? Porque aqueles que estão lá, ou seja, os filhos rebeldes, eles não podem ter essa certeza que você tem, de que o Espírito Santo habita em você, que o Espírito Santo te conduz no caminho correto, para que você não venha desvirtuar daquilo que Deus tem para você. Ou seja, a te direcionar ao céu. Porque essa é a nossa meta, é ir para o céu, voltar para casa. Porque aqui não é nossa casa, a gente está de passagem. Aqui é apenas a passagem. Né? Como o povo de Israel passou pelo deserto, é apenas passagem. Eles iriam retornar para a terra prometida, a terra que Deus falou, emana leite e mel. E a nossa terra prometida é lá no céu. É lá no céu, a terra prometida. Né? É da onde nós viemos, é da onde o nosso espírito veio. Não, desculpa, o espírito veio de Deus. Né? O espírito veio de Deus. O espírito veio de Deus é a alma, né? Aquela que nos faz entender o que é certo e o que é errado, mas o Espírito Santo está ali para mostrar verdadeiramente o que é certo e o que é errado. Porque a alma quer o quê? A alma quer bagunça, a alma quer maravilha, quer meu corpo, sabe? Ele está, como é que eu falo? Saboreando algo gostoso, algo diferente. Porque o pecado é bom, gente. Se eu falar para vocês que o pecado não é bom, estou mentindo. A gente que viveu lá fora, a gente sabe que o negócio é bom. Né? Mas a partir do momento que a gente deu ouvido ao Pai, ouvimos a voz do Pai, o Espírito Santo veio e nos trouxe, nos fez diferente. Ele nos fez entender que a gente tem divisão. Como? Primeiro que a gente, vamos dizer que nós somos três também, né? Corpo, alma e espírito. Né? O espírito é o que nos dá vida, é o fôlego de vida que veio do Pai, para o Pai retornará. A nossa alma é para onde ela irá. E a nossa carne, ela quer ficar aqui, ela quer consumir tudo que pode. Né? E o nosso espírito não. Opa, peraí. Aí veio o Espírito Santo, habitou aqui. Opa, peraí, não é assim não, tá errado. Aí, o que acontece? Igual a nossa irmã Elita falou. Por não estar suando, comendo, né? E isso eu falo que por mim também, gente, que esse estudo é para mim, tá? Comendo da palavra, me alimentando, o corpo, eu fico começando a dar lugar para o meu corpo. Meu corpo começa a abrir espaço. Eu começo a ceder às vontades do meu corpo, o que é bom. O que é bom, o pecado é bom. Mas o Espírito Santo está ali para quê? Mostrar para a gente que não é errado, que é errado. A gente pode estar ali se lambuzando no pecado, comendo aquele x-tudo, ó, delicioso, hein? Minha boca tem encheu d'água. Aquele x-tudo bem completo, olha que delícia. O corpo se farta. Mas depois, com o passar do tempo, o corpo começa a aparecer os problemas por causa da gordura, por causa de tudo aquilo que a gente comeu, né? Desenfreadamente, e o corpo começa a padecer, começa a aparecer um monte de problemas. E é a mesma coisa, né? O Espírito Santo está ali para mostrar para a gente que o caminho não é esse. Se você se alimentar daquilo, o seu corpo vai padecer, você vai pagar por aquilo. Porque o Espírito, ele quer algo diferente, ele quer algo mais, ele quer se alimentar da palavra. Porque quando você se alimenta do Espírito, você vive as coisas do Espírito. E quando você vivencia as coisas do Espírito, você tem mais intimidade com o Pai. E o Pai, intimidade com você. É algo assim, ó,
No profundo, é Deus falando e você, opa, peraí, pai, aí dessa forma. Ó, ele começa a receber algo novo. Entendeu? Mas aí quando você começa a, né, esmorecer, igual nosso estudo semana passada, né, que eu vi, gente, quando eu vi esse estudo, diz que vergonha, vi hoje. Comecei a meditar, falei, meu Deus, sou eu. Vou falar a verdade, tu fez ali um panorama de mim. Aí eu fiquei ali imaginando, falei assim, meu Deus, é eu. Que tipo assim, a gente vai se alimentar. Tem água que desce assim, jorrando, ó, e vai jorrando, é igual o céu. Você tem intimidade, já vai descendo, ó. Você vai saboreando aquela água. Agora, quando você vai para a caixa d'água, aquela água fica parada. E até um tempo que a água começa a apodrecer, começa a cheirar mal. E cheira mal os olhos do Pai, cheira mal os olhos do Espírito Santo. E, consequentemente, ele começa, fala, epa, não dá. O corpo já está começando a feder, a putrificar, está ficando podre. Então, já não dá para mim. Mas por quê? Porque você preferiu beber água da caixa d'água, né? E não da fonte de água viva. Não é verdade? Então, a gente tem que olhar o que a gente vai se alimentar, né? Então, para que o Espírito continue habitando com a gente, continue em nosso meio, continue conduzindo a gente, continue nos direcionando, a gente tem que beber, se alimentar da fonte de água viva, na fonte. Para continuar tendo essa intimidade, pai e filho, né? Para a gente não começar, não é que o pai se afaste, é que a gente começa a se envergonhar da podridão e começa a se afastar dele. É a gente, não ele. Ele vai estar ali. Mas a podridão é tão grande, o cheirar mal da água, que vai nos afastando dele. A gente fica com vergonha. Eu não quero mais isso para mim, não. Ai, perdoa, mas o perdoar não é você chegar para ele e falar, pai, me perdoa, vou mudar. Não, você fica meio sem graça, envergonhado e acaba se afastando, né? Então, assim, tudo semana passada com hoje, ó, tá tendo... Sheila, é interessante que quando nós falamos sobre o Espírito Santo, e que ele não é o que, mas é quem é uma pessoa, o Espírito Santo, ele tem intelecto, o Espírito Santo, ele tem vontade, ele tem emoções, ele ensina, ele exorta, ele orienta, ele controla, ele testifica, repreende, intercede, ele tem ciúme, o Espírito Santo, ele tem ciúme. E quando em Coríntios fala que ele é o consolador, é aquele que auxilia, aquele que pega na mão. Às vezes a gente não está sem direção de alguma coisa na nossa vida, o Espírito Santo está aqui até a consumação do século, e às vezes a gente não está sem direção, sem rumo, o que tomar, qual decisão tomar. E é o Espírito Santo em nós que nos orienta. Quando ele fala que é o consolador, é a mesma coisa que auxiliar em tudo, em qualquer coisa, pessoal, espiritual, material, na vida, em um todo. Esse é o Espírito Santo. Engraçado, interessante que no livro de Romanos 8, 26 e o 27 fala assim, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Até no pedir a gente não sabe, mas o Espírito Santo que nos auxilia, pega na nossa mão e nos ensina até o que a gente tem que pedir. Olha isso! Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, inexplicáveis. E aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ou seja, nós que somos guiados, auxiliados, o Espírito Santo pega na nossa mão. Isso é um símbolo que nós temos o Espírito Santo de Deus. É igual aqui em 1 Coríntios. 1 Coríntios 2:10, olha aqui. Mas Deus lá nos revelou que o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. É o Espírito Santo, é forte, que ele penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ou seja, o Espírito
Santo faz essa ligação, essa ponte entre nós e Deus. E as coisas profundas, que, como diz a Bíblia, aquilo que o ouvido não ouviu, olhos não viram, e não chegou no nosso coração, é que Deus tem preparado. A gente não sabe de nada, mas o Espírito Santo, através dessa ponte, através dessa ligação, ele penetra todas as coisas nas profundezas, nos faz ser conhecedor daquilo que a gente não tem entendimento. É uma coisa assim tão louca, por isso que a Bíblia fala que as coisas loucas deste mundo, né, ele pega as coisas loucas e confunde os sábios, né, aqueles que se acham sábios. É loucura, a palavra de Deus é loucura para aqueles que não têm entendimento, não têm o Espírito Santo. Aí a gente para ver coisas que a gente não tinha entendimento, não tinha nenhum tipo de raciocínio, aí a gente passa a ter, porque o Espírito Santo, ele faz essa ligação entre nós e Deus, e a gente começa a ter discernimento e entendimento daquilo que a gente não tinha. É igual a Bíblia, pessoas que não têm a presença, assim, o Espírito Santo, ainda a mente não foi aberta, ainda não teve ainda aquele entendimento, vai ler a Bíblia, no início não vai entender nada, mas conforme o Espírito Santo, como diz aqui a palavra, ele penetra todas as coisas de Deus, ele começa a nos dar esse entendimento das coisas espirituais, que a gente não tinha entendimento. Eu não tinha entendimento nada. Aí eu pegava, eu lia, falei, quer saber? Eu vou começar de Gênesis. Aí o Espírito Santo foi comigo todos os dias. Eu ficava o dia inteiro lendo Bíblia, comendo Bíblia, lendo Bíblia. A minha vida era comer Bíblia. Assim, todo dia. E aí, o que eu não entendia, que eu não entendia nada, o Espírito Santo começou a me dar esse entendimento. Fez essa ponte, que ele viu a minha vontade. Então, assim, o Espírito Santo vê a vontade humana e se alinha com a vontade de Deus. Né? É o querer e o aperfeiçoar. A gente quer e o Espírito Santo se aperfeiçoa em nós, aquilo que era fraqueza, e nos traz o quê? Fortalecimento do Espírito. Então, é um alinhamento, né? Medida conforme nós vamos nos doando, o Espírito Santo vai nos doando. Sabe uma coisa? É uma fonte inesgotável. Quanto mais eu como, mais fome, mais sede eu tenho, a ponte tá lá, ó, a ponte. O céu se abre, a escada tá lá, anjos subindo e descendo, como foi lá em Jacó. Então, assim, o céu tá todo o tempo aberto, mas a gente só vai ter conforme a nossa fome, a nossa necessidade. Quanto mais fome eu tenho, mais alimentada eu vou ser. Menos fome eu tenho, menos alimentada eu vou ser. E sabe o que Deus me deu essa semana? Tipo assim, quando fala que... Eu acho que é no livro de João, que fala que quando está Jesus com a samaritana, né, que fala que o Pai busca os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Às vezes a gente vê Deus usar uma pessoa, Deus escolhe, é óbvio que Deus escolhe, porém, Deus usa aqueles que estão na brecha. Colocam na brecha. O desejo de Deus é usar toda a humanidade, é usar todos os crentes. Mas tem crente que não está na brecha, então Deus não usa. A gente vê, às vezes, Deus usar uma pessoa cheia de unção, de autoridade e poder, é porque essa pessoa se colocou na brecha. A pessoa está orando, está buscando, está jejuando. Então, ela está na posição para Deus usar. Não que Deus não queira usar o B. Deus quer também usar o B, só que o B não está na brecha, né? Eu até interessante, porque eu até anotei aqui. Todos que aceitaram Jesus têm o Espírito de Deus. Porém, eu gosto de gerar polêmica, gente. Eu sou da polêmica. Mas, porém, nem todos manifestam o poder do Espírito. Aí é o que a Vanessa falou. Todos nós temos, mas não manifestamos, muitos de nós não manifestamos porque, como a Vanessa falou, não se coloca na brecha. Não se coloca disponível para Deus usar. Deus até quer usar, Deus quer manifestar, Deus quer fazer, só que a pessoa não se coloca, não se permite. Aí fica limitando o poder de Deus na vida dele. Gente, eu tenho vivido algo, cada dia, o sobrenatural de Deus. Porque na minha igreja todo mundo sabe que eu sou batista e lá o povo não fala muito sobre essas coisas. Agora que chegou um pastor novo, graças a Deus, que foi enviado de Deus. Eu já vi isso outras vezes, hein? Mas eu já vinha buscando a Deus, eu já vinha seguindo alguns pastores que são muito teológicos, mas também querem manifestar o poder de Deus. Porque lá em Atos 1,
Atos 1:8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas. E se você for ler a história de Atos, depois que o Espírito Santo de Deus começou a descer sobre o povo manifestava o poder de Deus. Mas eles manifestavam o poder de Deus por quê? Porque era o tempo todo buscando. A igreja primitiva, ela buscava o tempo todo para poder manifestar o poder de Deus. E hoje a igreja que somos nós, estou falando de templo não, mas a igreja que somos nós não manifesta o poder de Deus porque, como a irmã Vanessa falou, porque não se coloca na brecha. Não, e teve contar rápido uma experiência que aconteceu comigo. Quando a gente aceita Jesus, a gente vive uma paixão muito intensa. A gente é tão maravilhoso o primeiro amor. Eu era solteira e eu começava a varrer a sala e o coração queimava, aí eu quero Jesus, aquela sede e o lixo todo no meio do caminho que eu tava varrendo, né? Mas a sede era tão grande, era uma coisa tão louca que eu largava a vassoura, ia dobrar meu joelho, começava a orar e sentia a presença de Deus e chorava. E meu pai não entendia, né? Ficava, não, mas também tinha que ter vigiado, podia botar o lixinho no canto, mas eu largava, era uma coisa assim muito louca. E meu pai, minha filha, não deixa o lixo no meio do caminho, bota pelo menos no canto, mas gente, na hora que o coração queimava, tinha que ser ali. E era uma coisa muito louca, mas muito gostosa. Mas é muito interessante isso que você também falou, porque quando a gente é o primeiro amor, a gente está no primeiro amor, a gente quer viver aquilo. Só que crente velho, pior de tudo é o crente velho manifestar o poder de Deus de novo. Esse é o problema. Não, aí deixa eu acabar de contar. Aí eu estava vivendo isso tudo nessa mente. Abaixo do teu sol. Ia subir no monte direto, e orando, e jejuando. E aí, Deus começou a me usar também na palavra. Só que, às vezes, batia uma fraqueza espiritual e eu parava. Aí, o que Deus falou comigo uma vez? Deus falou assim, filha, toda vez que eu quero te usar, você não está na posição que eu te coloquei. O porquê? A posição que Deus me colocava era de busca constante, de oração, de busca. Busca, igual na Bíblia fala. Os sacerdotes, quando eles iam oferecer ao Senhor, para descer fogo, eles tinham que levar primeiro o sacrifício. Então, se a gente quer crente, a gente quer fogo descido, a gente tem que levar o sacrifício para o altar. Eita, terra! Deus chama assim. Aí ele me botava na posição de busca e passava um ventinho, eu tonteava e parava, e Deus queria me usar e não me usava. Até que Deus falou comigo, entendeu? Minha filha, toda vez que eu quero te usar, que eu olho, você não está na posição que eu te botei. É uma posição que Deus coloca o crente. Eu acho que é por isso que o primeiro amor ele é tão intenso. Que é Deus falando, é assim que eu quero você. É nessa posição que eu quero você. Ele deixa o respaldo, né? Ele deixa ali a referência. Siga essa referência. É isso aí. Desse jeito. E o interessante é que aconteceu uma coisa comigo essa semana que eu até vou falar na igreja também. Esse mês é mês de congresso jovem, e para quem é líder sabe que quando acontece alguma coisa com o seu ministério, você tem que estar suprido de todos os lados, porque vai ter aquele que vai faltar camisa, vai ter aquele que vai faltar alguma coisa, vai ter aquele momento que vai faltar alguma coisa, então a gente acaba tendo que gastar do nosso bolso para fazer qualquer outra coisa. Então esse mês é um mês que está bem apertado de dinheiro. E já está chegando o Natal, Ano Novo, a gente já vai se controlando também, porque já tem essas coisas tudo. E quando foi essa semana, foi semana corrida para mim, porque eu trabalho com comércio, e comércio final de mês, sabe como é que é? A gente tem que entregar a meta que a gente precisa entregar, né? Então foi uma semana bem complicada para mim. E quando foi na terça-feira, meu carro quebrou. Aí eu falei, sangue de Jesus tem poder, Senhor, reveste com o teu poder, porque é mês de congresso, eu preciso entregar isso, e eu preciso fazer, e eu conversando, e um amigo, que eu não vou falar o nome, que algumas pessoas conhecem, virou para mim e falou assim, crente, tá, gente? Ele virou para mim e falou assim, ô Érica, será que você poderia fazer uma entrega para mim? Aí eu falei, poxa,
irmão, eu não posso porque meu carro quebrou. Se eu pudesse, eu até iria fazer a entrega para você. Mas pela fé que eu tenho, pelo momento que eu estou vivendo, isso foi na terça, irmão. Não, foi quarta. Foi na quarta. Aí eu falei, pela fé que eu estou vivendo, eu tenho certeza que, em nome de Jesus, o conserto vai ser R$50. Aí esse irmãozinho virou para mim e falou assim, eu duvido, porque qualquer coisa é muito caro, realmente, né? Aí eu falei assim, Deus, quando eu saí de lá, eu falei, quando ele desligou o telefone, eu falei, Senhor, o Senhor sabe que eu preciso, o Senhor sabe que eu preciso fazer o congresso. E o Senhor sabe que eu preciso ajudar no congresso. E esse mês ainda tem almoço para ajudar na obra da igreja. A cheinha que tá aí sabe. Falei, Deus, olha só, não é pelo fato do dinheiro que eu vou gastar com o carro, mas é pelo que o irmão falou. Então, Deus, eu quero que o Senhor mostre para ele que o Senhor é Deus. E fui pro joelho, irmão. Quando chegou na madrugada, eu fui lá orar às 3 da manhã, eu falei, Senhor, eu te pedi, Pai, tem que ser R$50. Aí fui dormir, é o que eu posso pagar. Aí fui dormir, fui trabalhar no outro dia. Só que o mecânico só poderia ver o carro na sexta. Então eu fiquei esses dias todos a pé. E eu só poderia ver esse na sexta. Quando foi ontem, que foi o dia, o homem, entreguei o carro para ele, o homem de manhã, o homem não estava lá. Aí quando foi umas 2 horas da tarde, ele chegou lá e falou, olha, falou pro meu marido, falou, Henrique, eu vou pegar no seu carro agora, porque eu cheguei agora, eu tive um problema. Aí eu falei, tá bom, já vamos ficar o final de semana sem carro mesmo, não tem problema, segunda-feira ele entrega e tá tudo certo. Quando foi 4 horas da tarde, o mecânico mandou mensagem. E falou assim, ô Henrique, pode vir buscar seu carro, porque o carro tá pronto. Aí o Henrique, o carro tá pronto? Só que logo depois que o Henrique perguntou, o carro tá pronto? E o serviço ficou em R$50. Meu Deus! Gente, eu tenho os áudios. Eu só não posso expor a pessoa, porque se eu expor os áudios e coisa, eu vou saber quem é a pessoa. Mas aí eu virei pro... Só que ele tava no coisa com meu marido. Aí eu comecei a gritar. Falei, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ninguém sem entender nada do meu trabalho. E eu lá glorificando. Aí meu marido, o que você tá falando? Eu falei, vou te mostrar os áudios agora. Mostrei toda a conversa pra ele. Aí o mecânico ainda falou assim, eu tenho todas as peças que precisou pro seu carro. Eu só vou te cobrar R$50 pela mão de obra. Meu Deus. Gente, vou colocar. Olha, Bela. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Para mim, isso é o manifestar do Espírito na nossa vida. Sim. É a gente orar e pedir, Deus responder na hora. É a gente saber que quando chegou uma conta para pagar, você não tem, mas você orar e Deus responder. É o seu filho estar doente, você orar e você clamar e seu filho ficar doente, ficar saudável. É você manifestar o poder desse jeito. Eu acho que a igreja hoje não vive o mover do Espírito, porque como a irmã Vanessa falou, não temos buscado o impossível. O Deus do impossível. Que o nosso, a gente limita o poder de Deus na nossa vida. Posso contar uma experiência que eu acabei de ter agora? Eita, glória! Essa experiência da Érica aí me motivou. Porque é bom a gente falar, né, as coisas que o Senhor faz na nossa vida. Logo quando vocês ligaram, né, para poder fazer o estudo, eu estava voltando do mercado. Isso, estava no carro. Todo mundo se sabe que as coisas não estão baratas. Não estão, gente. E engraçado que fui eu e a Nairene, né? E ela pegando as coisas e eu fazendo as contas do celular. Aí eu falando assim, Senhor, não deixa ultrapassar, Senhor. E aquela coisa toda, né? Eu falei, Senhor, eu acredito que um dia eu vou comprar sem precisar ficar fazendo contas. Eu acredito, vai chegar esse dia. Aí tá, Amém. Aí fui fazendo as contas lá e pegando. Quando eu olhei, eu falei assim, Nairene, pelo amor de Deus, menina, já deu R$700 e ainda tá faltando coisa. Aí ela falou assim,
Nairene teve uma crise de riso porque ela falou que eu fiquei assim, espantada, porque ainda estava faltando algumas coisas. Aí ela foi brincando, né? Você vai pegar manteiga, não? Você não vai pegar outra coisa, não? Eu não vou pegar mais nada, não. Chega, acabou, extrapolou o limite. Aí tá. Aí quando chegou lá no caixa, eu falei assim, ó, Nairene, não deixa passar de 760. Quando passar aí, ó, você para, não passa mais nada, não. Tá. Gente. E eu tentando olhar, né, o valor lá, e eu ficava, Nairene, quanto é que deu? Ela, calma já, que eu tô olhando. Nairene, não deixa passar as coisas, não. Gente, para honra e glória do nosso Deus, eu não sei o que aconteceu naquele caixa. As compras, que nas minhas contas ali estava dando 720 reais, foi para 380 reais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí eu olhei assim, eu falei, quanto é que deu? Ela, 380. Eu olho isso daí direito, ela, menina, deu 380. Eu falei, vambora. Foi o agir do Espírito Santo, não vou perguntar mais nada. Então, assim, é bom, é muito bom, né, quando a gente dá ouvidos às correções, principalmente. Né? Foi igual essa experiência que eu tive, foi maravilhosa. Quem não quer ter uma experiência dessa? Né? De estipular ali um valor e aquele valor ser muito menos do que a gente esperava ali. E outra experiência que eu tive hoje, cedo, foi a experiência de correção. Porque muitas das vezes a gente quer ter experiência só assim que mexa com o nosso ego. Mas a correção, ela é maravilhosa para as nossas vidas. E ali eu, né, pintando meu cabelo hoje de manhã e falando assim, Senhor, poxa, eu tô me sentindo tão fraca, eu tô me sentindo tão desanimada. Senhor, eu quero levantar sim, porque a Lília, eu converso muito com a Lília. A Lília sabe, né, Lília, de algumas coisas, das minhas limitações. E eu falo assim, poxa, eu queria levantar assim pela madrugada, eu queria voltar assim, mas eu queria fazer com amor, por amor. E o Espírito Santo, ele falou de uma forma tão tremenda comigo, que eu tô até agora pensando nisso. Ele falou assim, mas você tem que pensar nisso como obrigação. Por quê? Quando você tem uma consulta no médico para poder ir, você sabe que é uma obrigação e que se você não for, você não vai ser consultado. Se você chegar mais tarde, você corre o risco de não ser consultado. Mas por que comigo as coisas têm que ser feitas quando você sentir vontade de fazer? Tremendo, hein? Tão tremendo que Deus falou comigo. Pega isso como uma obrigação. O crente, o cristão, ele tem que ter a obrigação de buscar, de se alimentar, de se entregar. Porque só assim ele todos os dias vai ser cheio da presença de Deus. E eu falei, Senhor, muito obrigada. Então não fica esperando sentir, não fica esperando, não, pega isso como uma obrigação. Você tem a obrigação de buscar, você tem a obrigação de se alimentar da palavra. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Amém. Nem sempre que a gente vai dobrar joelho para orar, que a gente Irmãs. Às vezes a gente dobra o joelho para orar e é literalmente assim, cavar poço. Tu vai dobrar o joelho para orar, tu não tá sentindo nada. Mas na insistência de Deus, aleluia, aí começa aquela chama pequenininha e conforme a insistência, aquilo vai aumentando, é isso aí? Buscar a Deus até que nada mais importe. Mas a gente não deixa de sair para trabalhar, não é? A gente não vai no final do mês ganhar o dinheiro. A gente tem que também se sentir na obrigação de buscar a presença de que a bênção vai vencer também. A misericórdia, no final de tudo, vem. A gente realmente, profunda essa revelação de Deus para você. Para você não, para nós, né? Que ele revelou para você e está te usando para revelar para nós. Profunda, de verdade. Não tinha parado de pensar nisso, não. A gente fica deixando as coisas de Deus. Não, tem que ser por amor. Aí vai deixando para depois. Não, tem que estar ardendo aqui. Aí vai deixando para depois. Aí no depois, a gente está frio na presença de Deus.
Verdade. Não é? Olha, vou te falar, eu vou sempre. Para me ajudar, quando tem palavras assim, eu pego e fico repetindo sozinha. Não, é obrigação. Eu fico um tempão. Quando vai me dando, eu decido de fazer, eu falei, agora vai ser uma delas que eu vou usar. Não, vai ser obrigação. Eu vou ser obrigada a fazer isso. Eu fico que nem uma louca, falo, repetindo para mim sozinha essas coisas assim, que é como um incentivo para mim, para poder eu pegar no arado, fazer à vontade. Eu fico que nem uma doida, sozinha. Eu tô falando, o que tá acontecendo? Não, é comigo aqui, a história é minha. É assim, vai ser uma coisa desse jeito. É ser canal de bênção, é ser canal de onde vai passar, como a gente falou semana passada, ser canal para passar o fluir do Senhor na nossa vida, que fala o coração da irmã, a irmã traz para a gente é cheio também, aí fala com a Sheila, e a Sheila transborda também, e afeta a gente, olha, eu vou falar do fundo do meu coração, tem sido bênção de Deus. Desde que eu entrei no grupo, até hoje, agora os estudos também, são bênção de Deus para minha vida. Deus tem falado muito comigo. Muito. Dá continuidade aí, Marta. Gente, a hora viu, gente, meu Deus. Que hora quanto, senhor? 6:12. Rapidinho, então, aqui, ó. Rápido, tá? Rápido agora. O que haveria de fazer o Consolador quando viesse? Quando viesse, de fazer. Aí em João 16:8 fala, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, claro, né? Então, o que convence o mundo de todo pecado, convence o mundo da justiça, porque Deus é justiça, né? Ele quer o melhor para a gente, ele quer que a gente entenda o que é o pecado, o que o pecado pode, através do pecado pode ter consequências, e consequências, às vezes, irreversíveis, né? Todo pecado tem uma sequela, sempre vai ficar uma sequela do pecado, né? Daquilo que você, na sua vida, aquilo que você optou para vida. Como? Não ter ferida. É igual uma marca, né? Daquela pessoa que se machucou, né? Sentiu muita dor até aquilo cicatrizar. Passou por aquela situação dolorosa. Tem aquele que nada sofreu. O que nada sofreu tá nem valorizado do outro, né? Mas a partir do momento que eu também sofri, eu também tenho marca, né? No meu corpo, consequentemente, eu vou sentir a dor do meu. Deus está ardendo, não arde. Mas eu também queimei. Você se queimou? Arde muito, né? E é assim que Deus fala. A carne, ela exala morte. A carne da gente exala morte. Forte. Veio do pecado. E o Espírito, ele exala vida, esperança. Ele veio de Cristo, né? O Espírito, ele veio de Cristo, ele exala vida, veio da Trindade, foi falado aqui, porque ele te dá esperança do retorno para casa, né? Ele te dá esperança de um mundo melhor. A carne vive o momento e o Espírito vive o futuro. Mas o Espírito é o futuro. Que fora, hein? É forte. Isso. A gente tem que exalar o Espírito, porque a carne é morta. Exala, pede, né? Devemos optar. O Espírito leva para a vida, né? O Espírito leva, que é Cristo, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Porque tem muita coisa, gente, muita coisa ainda aqui, ó. A gente de louco, né? E a gente é louco mesmo, gente, mas por Jesus, mas assim, é tão engraçado. Como a gente pode amar algo que a gente não viu, mas a gente sente. Mas a gente vê as coisas notáveis
nos mínimos e nos grandes detalhes, porque Deus é detalhista em tudo. A gente vê Deus em tudo. Só não vê Deus quem não quer ver, quem é cego mesmo, né? Quem é cego, mas quando a gente tem essa abertura de olhos, a gente vê Deus em tudo, em tudo, em tudo. Não tem como não. É igual o Wesley ontem, né? Ele falou pra mim, mãe, deixa eu mostrar um negócio aqui. Eu falei, meu Deus do céu, mas o que é? Porque às vezes ele é igual o pai dele, me enche o saco com um negócio de vídeo. Olha aqui que o negócio é bom, mãe. Eu falei, Wesley, tá fazendo as coisas, fascinando. Eu falei, mãe, rapidinho, tá. Escuta, quando eu escutei, era um ateu, ele falando que ele não acreditava em Deus, que Deus não existia. Aí veio o crente e falou assim, ué, você é ateu? Eu sou ateu. Ué, então você acredita em Deus? Ele não acredita. Claro que acredita. Você acredita que Deus não existiu? Ou seja, ele acredita em Deus. Né? Tem como não acreditar no Deus vivo? Aquele que desceu na cruz, desceu do céu, sofreu morte de cruz, né, por amor a gente, enviou o Consolador, o Espírito Santo, para nos comover, nos fazer sentir, nos das coisas boas que Deus pode fazer na nossa vida, a palavra, o entendimento, nos conceder isso, de nos convencer do pecado, de nos trazer para a vida. Então, assim, é algo muito bonito, né? Algo muito assim, quando as coisas vêm de Deus, é maravilhoso. E o mundo, ele quer as bênçãos de Deus, mas ele não quer o dono da bênção. Não quer. Aí ficam falando, ora por mim, pede a Deus por isso, tal, para mim. Como assim? Deus às vezes vai abençoá-lo porque você pediu, para poder a pessoa ver a glória através da sua vida, a glória dele através da sua vida, não porque ele é merecedor, porque as pessoas estão acostumadas a receber a bênção de Deus, mas não quer receber Jesus, o dono da bênção na vida, não quer. A minha cunhada, ela fala comigo, como que pode? Porque isso é para fazer as compras juntos, eu e ela. O mesmo valor. Eu compro um monte de coisa, ela falou, e o dela não compra nada, falta tudo. O mesmo valor. O que você faz? Eu falei, filha, eu consagro a Deus, eu peço a Deus para multiplicar, para não deixar faltar. Ora meu carrinho também. Aí ela vai receber já ela. Filha, ora a Deus para mim aí, para poder eu conseguir fazer minhas coisas. Eu falei, ora você. Fala pro Papai do Céu, ele pode tudo. Consagra ele. Fala, Senhor, tá aqui o meu pagamento, consagra que consiga fazer tudo, tal. Aí ela, toda vez ela fala, tá, ora aí para Deus abençoar o meu dinheiro, para poder eu conseguir fazer as coisas. Mas ela falou que vai fazer o quê? Vai dar o dinheiro dela para eu fazer as compras dela para poder render. Não é assim. Se fosse fácil assim, né, gente? Aí é que eu falo, que é uma bênção, mas não quer uma abençoador. Isso aí. E não é assim. É nos detalhes. Deus aqui, gente, ele anda me surpreendendo nos pequenos detalhes e nos grandes detalhes. Eu já cheguei aqui, vou dizer, para todo mundo que os outros falam, é maravilha, tal. Agora depois agora tá tranquilo. Mas quando eu cheguei aqui, o meu marido perdeu o emprego, estava no processo de trocar de emprego, então começou que eu só ia receber no outro mês, só minha filha trabalhando, então chegou o dia de eu já ter cozinhado a última refeição crua. Não tinha, por exemplo, para fazer a janta. Já cheguei dias aqui. Contei para ninguém, não. Eu contei até para Deus. De verdade. O gás acabou. Acabou o gás. Eu não tinha dinheiro, não tinha de onde, não tinha nada. Não sei o que aconteceu. Caía dinheiro na minha conta do nada. De quê? Sei lá, Deus mandou. Nunca fiquei sem gás, sem o que comer, sem nada. Deus sempre proveu. Quando tinha um último... aparecer dinheiro para fazer o que não tinha. Nunca, gente, diante de Deus. Deus sempre foi fiel na minha vida no pouco e no muito. Principalmente, a gente dá mais valor no pouco, porque é a hora das necessidades mesmo, que a gente não tem um vizinho para pedir aquele amparo, porque quando falta um arroz, um açúcar, a gente vai lhe pedir. Né? Pega, depois eu pago. Aqui eu não tenho isso. Se no nosso meio tem muito, né? Não é? Vou lá na prima, vou lá na tia, é assim mesmo. Não é? É aqui a gente não tem essas intimidades assim. Eu comecei, Senhor, você sabe. E você acha que eu estou preocupada? Gente, de verdade, é que eu aprendi a descansar mesmo. E descansar.
Se fosse outra pessoa, fala, menina, você não tá preocupado. Não. Do nada, minha filha chamou, olha aqui, que depositaram na minha conta. Ela falava as pessoas que depositou, deram para ela, eu falei, é benção, a gente ia lá e comprava. De verdade, nunca. Deus sempre, no último momento, ele proveu. Realmente, Deus dá provisão. Eu vim para cá por causa do meu filho. Pro tratamento, pra cura, para as coisas dele, porque Deus me prometeu a cura dele. Tô aqui. Saiu meu documento, todo mundo conseguiu o documento. O meu filho não. Aí está correndo aqui, justamente, vou fazer um ano aqui nada. Mas olha, o Lourenço conseguiu tratamento sem documento, coisa que não pode. Ele conseguiu um número de saúde aqui, que sem documento não pode. E ele conseguiu permanente. E meu filho está prestes a... Essa bênção eu ia falar mais pra frente, mas eu sou fofoqueira. Meu filho está próximo a ser cidadão primeiro do que eu. Porque tá para sair o documento dele como cidadão de Portugal. Gente, para mim, isso é manifestar o poder de Deus. Manifestar o poder. Esperou, tipo assim, eu achando que não estava acontecendo, mas Deus, não, peraí. O dele eu tenho o melhor. Para você, para ele, eu tenho o maior. E me tá dando o melhor para ele. Isso é manifestar o poder de Deus. Mas, assim, Né? isso tudo se enquadra na palavra que diz que sobre o pouco foste fiel. Como é que a gente pode ser pouco no fiel? É sendo gratos. Se a gente sabe ser grato no pouco, sobre o muito te colocarei. Porque, às vezes, né, a pessoa espera ter muito. As pessoas esperam estar com a bênção já completa para poder agradecer. Não. A gente começa a agradecer antes, a gente começa a ser gratos antes. Isso que fala a palavra. Acreditando que Deus está cumprindo o que ele falou, né? Fiel. Sobre o mundo te colocarei. Isso aí. Né? Eu aprendi muito nisso. Deus me prometeu. Eu sempre falo, né? Eu já dei o culto de ação de graça pela cura do meu filho. Eu já dei esse culto. Eita, não glória. aconteceu? Não, eu já dei. Não foi aquele culto de aniversário dele? Eu falei, não. Deus falou para eu fazer. Ele me confirmou, faça. E eu fiz o culto de ação de graça. E eu falei, não é culto de aniversário, não. É culto pela cura dele. Deus me falou, eu já estou vendo. E eu me vejo recebendo a cura do meu filho. Então, tipo assim, lógico que vem aqueles desânimos, aquela coisa assim, a gente, Senhor, tá demorando, mas ele não nada. Não. Ele prometeu, ele é fiel para cumprir, só confia. E eu tô confiando, gente. Eu sei que mais cedo ou mais tarde. Não é o meu tempo. Não é o tempo que os outros determinam. É o tempo que Deus determinou para que a glória dele seja manifestada. E eu tô descansando. Eu sei que mais cedo ou mais tarde ele vai fazer uma surpresa para todo mundo. E eu vou estar testificando e vou estar, testemunhando grandemente o meu milagre. Porque eu falo que esse é o meu milagre, de verdade. Amém. E a gente vai dar um culto de ação de graça online. Isso, nada. Então vamos online. Mas eu vou fazer questão, minha filha, de fazer o culto aí. Eu vou ir no Rio do Ouro, eu vou na Fonte de Vida lá em Caxias, quero fazer para todos que me ajudarem em oração, ver e testificar da minha bênção. Porque desde quando Deus me prometeu, eu creio que vai acontecer. Porque meu filho, quando Deus me falou que meu filho tinha um problema de saúde, que ele iria curar, eu nem sabia que meu filho tinha problema. Então, tipo assim, ele já me preparou, já me alertou do problema e já me garantiu que terei vitória. Aleluia. Lá no começo. Então, filha, tá nas mãos dele. Na hora dele, quando for, não para poder, porque Deus sabe a hora. Quando for para manifestar a glória dele, de verdade vai acontecer. Amém. Aleluia. Aí descansa. É doloroso? É processo? É processo, é doloroso. Dói, gente, dói muito. Vocês não têm noção quanto que dói, assim. Ele não sente nada, mas a indiferença das pessoas. Meu filho andando de carrinho esse tamanho, tantas conversinhas fiadas que às vezes eu não consigo nem ficar quieto no meio da rua. Esses dias aí eu quase discuti. Que foram falar que tava um monte de gente, aí eu dá licença pra moça com o carrinho, com a criança no carrinho, aí alguém gritou lá, criança de 5 anos no carrinho, gente, que vergonha, depois me deu pedir desculpa, o Rubens e tal,
Mas aí eu tive que, né, defender, não, ele tá no carrinho não é porque ele não anda, não, é porque eu tenho preguiça de botar ele no carrinho. Pra andar, eu boto ele no carrinho porque eu sou preguiçosa, de botar ele pra andar. Eu fazer esses barraquinhos assim, mas aí eu falei, Rubens, desculpa, é coisas que dói na minha alma. E tem hora que a gente tem que extrapolar, a gente, né, sai, escapuliu. Mas... E o processo, gente, é doloroso. Uma criança de 5 anos, realmente, eu tendo que pegar no colo, fazer as coisas, dar banho, tal, coluna. Aí leva pra cá, leva pra lá, não fala, a gente não sabe qual é o problema, o que tem, entendeu? É muito complicado. Por isso que eu falo, o processo, muitas das vezes Deus realiza a bênção na nossa vida, a pessoa, pô, mas Deus fez na dela, tal, e tá demorando fazendo na minha, mas vai ver o processo. Você só quer ver o final. O ponto final lá, o que aconteceu, a bênção, né? O ponto final. Mas vai ver o processo, o início, o meio, até chegar ao final. Como que foi? Você primeiro tem que viver o seu processo para depois você chegar no ponto final. É por isso que a gente nunca pode almejar, né? Tá no lugar de ninguém, assim, porque a gente não sabe o processo que a pessoa passou. Verdade. Eu aprendi muito, gente. A gente fala, eu quero ser igual ao apóstolo Paulo, quero ser igual a Abraão, Moisés, vai ver o que cada um passou. Cada um tem a sua cruz, o seu tamanho, a sua medida. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Mas a hora voou, era adolescente. a hora foi fora. É muito gostoso falar de Jesus. Sheila, conclui aí. Vai concluir, tá? Deixa, vai lá. Oi? Não fala, fala. Eu só ia falar que na minha adolescência eu já sentia medo de ser mãe de uma criança especial. Muitas coisas que aconteceram na minha vida, tipo que Deus revisou lá na minha adolescência. As coisas que eu mais tive temor quando adolescente aconteceu com a minha vida, na minha vida madura. Eu nunca falei isso pra ninguém, mas eu sempre falava assim nos meus pensamentos, Senhor, por favor, nunca permita que eu tenha um filho especial. Outras coisas que aconteceram na minha vida, assim, eu nunca permita que eu perca minha mãe antes do tempo, cedo, tal, essas coisas. Gente, muitas das coisas dos traumas da minha vida, que me trouxe trauma, me trouxe pesar muito grande hoje, aconteceu na minha adolescência. Os meus receios que eu falava com Deus, aconteceu agora. Então, eu acho que já era Deus me preparando lá na frente, colocando esses pesar na minha vida, para quando acontecesse, eu não fosse pega desprevenida. Mas isso que está acontecendo na minha vida é ensinamento para minha vida, tá, gente? Não é castigo de Deus, não. É propósito de Deus para me aproximar dele. Tá? Só falei isso porque, tipo assim, isso é propósito de Deus para poder me aproximar. Porque se não fosse isso, eu não estaria na presença de Deus. O deserto é lugar de passagem, não de permanência. Exato, não de permanência. Então eu glorifico também. Então, até o problema do meu filho, eu glorifico a Deus. É mais fácil ter meu filho assim e nós estar na presença de Deus e ganhar o céu do que perder todo mundo pro céu. Verdade. Desculpa, pode concluir, gente. Eu falo demais, lembra? Gente, eu concluí porque não dá. Eu fiquei faltando ainda 11 pontos. Era 20, mas foi. Amém. É porque é bem amplo, né? Falar sobre o Espírito Santo é muito amplo. Muito amplo, é muita coisa que vai vindo. Ela pode ter mais do que ouvinte. Verdade. É bom todo mundo assim interagir, sabe? Todo mundo falar, faz bem. Um ouvir a experiência do outro, a gente traz para a nossa vida. Gostoso, é verdade. Fica muito bom pegar o testemunho. Isso aí, milagres, né? De que Deus na nossa vida. Os testemunhos da irmã Jaque também aí, ó. Serviu para a gente, né? Vem a mim também, ó. Mais testemunho. Aí foi, né? Que horas que vocês entram na transmissão, mais ou menos? 5 horas. É de 5 às 6. Todos os dias? Não. Não, uma vez por semana. É porque, gente, eu andei muito meio na correria, tô aqui, tô doente, vocês repararam, minha voz tá meio fanha. Então eu fiquei meio relaxada, meu, vou dar desculpa para relaxamento, não, vou falar a palavra certa, relaxada. Então eu fiquei por fora, eu vi, às vezes que teve a ligação, eu estava no trabalho, eu não podia nem atender, e depois eu poderia ter fuxicado no grupo e ver, e não fuxiquei, então foi relaxamento da minha parte, eu estou perguntando agora, eu vou me interagir, vou me situar. Aí tem próximo dia já agendado? Ou vocês escolhem depois? Sábado. Alguém tem que ser outra pessoa para trazer o estudo. Quem será? Você?
Calma, Chuchu. A gente está fazendo rodízio. A Jaque também, tem você e Jaque. A Jaque, que ela tá, né, mais tempo ligada aí. Corre não, né? hein, Jonas? Mas a Jaque que entrou não falando nada, tá muito falante. Filha, tá dando testemunho. Não é, Lília. Meu Deus, quando a Lília me chamou para participar, Lília, você sabe como é que eu sou, Lília, mas assim, tá servindo assim demais, gente. Tá tratando muito assim comigo, como acredito que tá tratando muito com vocês também. Sim, tá muito bom esses estudos nossos. Gente, é bênção. Sempre quando a gente for orar, vamos estar orando pelo nosso grupo, né? Porque tudo que acontece nesse grupo de oração é pelo... É o Espírito Santo, é Deus que impulsiona a fazer. E tudo que é feito na ligação com Deus, em união, isso dá certo. E tem dado certo, graças a Deus. Então, vamos E é onde é mais atacado, né, pelas vida forças das do mal. outras. E é onde é mais atacado pelas forças do mal, né? Pra acabar. Então, vamos estar orando. Sheila, esse grupo tem quantos anos? A idade da Moneli, um pouquinho mais velho que a Moneli. Moneli está com quantos anos? 6? 5. 5. Nossa, ó. Fazer festinha também. Campanhas que a Moneli foi curada, né? Daquela enfermidade, né? É, que ela foi curada, que Deus curou ela. É isso mesmo. E todas as igrejas orando. Lembra, Jaque, quando você estava lá naquela congregação e a gente, pela manhã, na consagração, fizemos um propósito lá na sua igreja, pela vida da minha sobrinha? Lembro. Tem esse tempo, esse grupo de oração. Então, assim, 5 aninhos. Então, vamos preparar aí, tá vindo novidades, né, assim, pra gente tá fazendo uma hora nona, algo assim, no tempo certo de Deus, em agradecimento, né, por esse tempo, por essa união, por essa ligação, né, que a gente tem diante do Senhor. Deus tem trabalhado nas nossas vidas, assim, Deus tem trabalhado muito nas nossas vidas através das orações, né, porque a gente não ora só por nós, todo mundo que bota o nomezinho, a gente ora por essa pessoa, as outras nem conhecem, mas está todo mundo ali naquela ligação em oração, então vamos continuar nessa ligação, amém, meninas? Eu preciso mesmo estar saindo, porque eu tenho que... Mas é mais um dia de vitória. Sheila, tudo isso que você reservou, da próxima vez você volta para completar esse estudo. Meu Deus, vai ser de novo! Pode, como fica faltando 11, pode ser Assim, dividido em semana que vem. Ó, semana que vem eu acho que é a Vanessa. Semana que vem ou é a Vanessa ou é a Jaque. Aí a gente vai fazendo rodízio. Quando for a vez da Sheila de novo, aí a Sheila completa, porque não deu tempo de trazer tudo. Entendeu, irmã? A não ser que Jesus muda lá e te dê um outro contexto, lá uma outra, mas se não, outro direcionamento vai ser esse. Aí você completa esse estudo pra gente. Tá? Amém. Então, Vamos orar a pra Jonas correu do navio, né? Nada. Aí passou. Deus pega pela orelha, é ruim, hein? Porque eu paro na barriga do peixe, não. Ah, então vai ser você que vai trazer a palavra? Vai trazer o estudo? Eita! Já tá marcado com a Vanessa. A Lília falou que Deus já marcou o encontro com a Vanessa. Ou com a Jaque. Se a Remi ou a Jaque não correr, é a Vanessa. Viu? Porque a gente não escolhe, mas a gente escolhe no dia, tipo assim, no sábado mesmo. Só tá a gente aqui, Vanessa não tá, para trazer. E o estudo é livre. Você, o Espírito Santo, vai te direcionar qual é o estudo, entendeu? Viu, Jonas? Sim. E aí, qual das zonas vai ficar? Gente, Não, olha, gente, eu posso. eu acho que é com ela mesmo. Eu acho que é com ela mesmo. Quem está de acordo aqui, ó? Remi é tua. Sábado é tua. Ainda não, né? O próximo. Porque tem que bater, porque eu tenho que pegar. Por causa do horário, eu tenho que fazer direitinho para bater o horário com Mas aí a gente vai se falando no decorrer da semana, a gente ajusta os horários que todas possam, entendeu? Se tiver algum. Aí a gente vai ver no decorrer da semana. Às vezes a gente pode botar num outro dia durante a semana, durante a noite,
para todas, se possível, entendeu? O maior número possível. E a gente vai se falando, se comunicando no grupo, tá? Tá bom, então. Tá bom. Então tá certo. Então, Semana vamos que orar vem, Deus tem encontro com vocês, Verô, conosco. conosco, chefe, não importa não, Vaso. Conosco. Amém. Ora, Lília, para encerrar, então. Eu já dando tchau. Ó. Amém. Eu vou até pedir aos irmãos, quando estiverem em oração, nas suas orações, para que orem pelas pessoas viciadas, né? Hoje eu tive, né, pela misericórdia de Deus, ali dentro da comunidade ali do chão, e a igreja era bem lá dentro. Então, assim, logo na entrada, bancadinha, muitos papelotes, pessoas usuárias, jovens. E assim, ao ar livre, durante o dia, de manhã, com copos de pó, o isqueiro, aquilo eu creio que é crack. Então, assim, gente, pessoas no fundo do poço. E foi bênção, então, glória ao nome do Senhor. Então, assim, quando forem orar, vamos orar por essas pessoas, porque só a misericórdia no nome de Deus, entendeu? Então, vamos estar orando, então, em nome de Jesus. Senhor amado e Deus Santo, te louvamos e te agradecemos por todas as coisas. Tu és bendito e santo. Abençoe e continue a nos abençoar este grupo, Pai, a qual foi levantado por ti. Toma cada componente deste grupo em tuas mãos. Abençoe os lares, família, filhos, esposos. Pai, nós somos templo e morada do teu Espírito Santo. Aleluia. Continue habitando em nós e fazendo em nós o teu querer e a tua vontade. E a cada dia abra os nossos entendimentos e dai-nos, Senhor, sabedoria e entendimento da tua palavra. Te agradecemos, Pai. Fica conosco. Toma todos os necessitados, Senhor. Todas as pessoas que precisam de ti, porque todos nós necessitamos. Mas tem uns, Senhor, que estão, ó Pai, cego espiritualmente. Que o teu Espírito Santo os alcance com a tua misericórdia, com o teu amor e o teu cuidado. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A nossa foto, quem vai tirar? Jesus! Jesus! Gente, eu tentei aqui, meu telefone tá no carregador, tá? Eu também. Tá- Vou tirar. Vamos tirar. 1, 2, 3 e... Oi! Bota lá no grupo, Barões. A minha cara. Vai, amada. Vou agora, Carol vai participar de uma peça. Beijo.